Sejam todos muito bem-vindos. Este é o nosso podcast Elas na Fé, contando as mais lindas histórias e lições sobre o cristianismo. É com grande alegria que estamos aqui novamente. Para isso, conto com minhas colegas. Boa noite, Silvia. Boa noite, Onara. Boa noite, meninas. Boa noite, ouvintes, amigos. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Ondina. Boa noite, Onara. Boa noite, minhas queridas irmãs. Boa noite aos nossos ouvintes. Que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Boa noite, Edilene. Boa noite, Onara. Boa noite, Silvia. Boa noite, Ondina. Boa noite a todos que nos ouvem. É com muita alegria que estamos aqui para transmitir as mais belas histórias da Bíblia para vocês. Iniciaremos com uma prece e quem fará a prece será nossa colega Silvia. Então vamos fechando os nossos olhos, nos tranquilizando e vamos dizendo assim: Senhor Deus, chegamos até Ti com o coração transbordando em gratidão pelo muito que o Senhor nos tem proporcionado, pelas inúmeras oportunidades em aprender seus ensinamentos, por todo o amparo recebido. Nos abençoe e que sua luz e o seu perfume esteja em nossos lares. Gratidão, Senhor, que assim seja. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada pela bela prece, Silvia. E agora, já harmonizados, convidamos Ondina para nos contar sobre a mulher de fé que ela escolheu para nos falar. É contigo, Ondina. Queridos irmãos e irmãs, estudando sobre essas mulheres, as mais importantes da Bíblia, me deparei com uma mulher muito forte, sábia e servidora do Senhor. Essa mulher foi esposa de Lapidote, juíza do povo de Israel, e uma profetisa. Seu nome é Débora. Débora significa abelha. Nós veremos nesta história como combina bem este nome com a sua vida. Ondina, eu vou dar um significado mais completo para o nome Débora. Eu vou te contar, vou contar para vocês. Débora tem origem a partir do hebraico Deborah, que quer dizer abelha, como você disse, né, Ondina? Então, ele tem como raiz semítica o elemento D, B, R, que significa zumbir, zunir, e dabar, que significa palavra. Por extensão, outro significado associado ao nome Débora é mulher trabalhadora e esforçada, especialmente pela simbologia da abelha. Que legal, muito obrigada, Silvia. A história de Débora é contada no livro de Juízes, capítulo 4, versículos 1 a 31. De todas as mulheres que estamos pesquisando, Débora foi a única que não demonstrou fraqueza, medo e nem insegurança. Sua fé foi inabalável. Vamos ao contexto da época. O livro de Juízes é um relato sobre o afastamento do povo de Israel de seu Senhor. Meninas, vocês sabiam que o livro de Juízes ele pode ser entendido em 4 palavras, que são pecado, servidão, arrependimento e salvação. Porque em Israel vivia uma anarquia na vida religiosa, moral e nacional. Sim, Silvia. O juiz foi levantado por vontade de Deus para restaurar a paz. Temos muitos fatos interessantes aqui. Também fui pesquisar. Eu vi que Débora é citada entre os 8 maiores juízes do livro. E todos são empenhados em favor do povo inteiro. É isso mesmo, Ionara. Quanta importância ela tinha, não é mesmo, meninas? Continuando.
Depois da morte de Aode, o antigo juiz, os filhos de Israel recomeçaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor os entregou a Jabim, rei de Canaã. O chefe de seu exército era Sísara. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porque Jabim tinha 900 carros de ferro e tinha oprimido duramente os filhos de Israel durante 20 anos. Eu entendo, gente, que toda vez que o povo se esquecia de Deus, algo ruim acontecia. E eles tinham que clamar pela misericórdia de Deus. É assim conosco também, Undina. Às vezes nossas vidas ficam corridas e nos esquecemos de agradecer a Deus por tantas bênçãos e só nos lembramos quando tudo começa a ficar atrapalhado. Precisamos alimentar mais a nossa fé no Criador. É verdade, Edilene. Você tem toda a razão. Mas voltando a Débora, a Bíblia não diz muito a respeito de sua vida. Só nos revela que ela era casada com Lapidote. Ondina, há estudo que afirma que ela era dona de casa e foi escolhida para servir a nação. Não era de linhagem aristocrática. Sabia disso? Interessante, Silvia. Deus não se importa se somos ricos ou pobres materialmente. Ele nos escolhe pela nossa fé e pureza de coração. Mas continuando. Nesse tempo, Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, julgava em Israel. Ela tinha a sua sede à sombra da palmeira, que ficou conhecida como a Palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na montanha de Efraim. E os filhos de Israel vinham a ela para obter justiça. A parte que eu mais gostei é Ondina. Ela julgava debaixo de uma árvore. Maravilhoso. Até fiquei vendo ela orientando os que necessitavam de seus conselhos. É verdade, Edilene, lembrei de você na hora. E Débora foi a quinta juíza dos israelitas. As pessoas sabiam que ela havia sido designada e abençoada por Deus. Ela tinha certeza que ele resgataria o seu povo se o honrassem. Para que vocês possam entender, a cada vez que o povo se afastava de Deus, sendo oprimido pelo inimigo, Deus provia um juiz que os liderava e os guiava, direcionando-os ao arrependimento e à libertação. Diante desse sofrimento, da opressão sofrida e do clamor do povo, Deus elegeu 12 juízes, 11 homens e uma só mulher, Débora. Cada juiz cuidava de uma tribo, que eram 12 tribos. Meninas, mais uma curiosidade. Abimeleque foi excluído por ter sido considerado um usurpador. Será que Débora entrou no lugar dele? Então, meninas, há uma distinção entre os juízes menores e os maiores. Os juízes maiores, eles eram comandantes carismáticos que lutavam contra os inimigos de Israel. Já os juízes menores, eles eram juízes de fato, príncipes locais. E Débora está inserida entre os juízes maiores. Olha que maravilha! É, Silvia. Débora estava entre os maiores juízes e realmente, quão importante ela era. Tamanha era a aprovação de Deus sobre ela e os outros juízes. Grande era a atenção divina diante do clamor do povo. E o contexto político da época, minha gente, mostra que Débora, ela governou em um tempo em que o povo israelita não seguia as leis divinas. O povo agia de acordo com a própria vontade. É verdade. Sabe, meninas, o sistema judicial civil era inepto e o exército era fraco para defender as fronteiras.
Eles estavam escravizados pelos cananeus. O rei dos cananeus era Jabim e o general do exército era Sísara. Débora se tornou juíza nesse contexto e uma libertadora de seu povo durante a guerra. Nós podemos encontrar em Juízes, capítulo 2, versículo 18, o seguinte: sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seu inimigo enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Como Deus é misericordioso, não é mesmo? É sim, Ondina. E veja, ainda tem mais, meninas. Existiam 3 características básicas para uma pessoa ser juiz sobre Israel: ser chamado por Deus, deter poder especial, e a maioria deles pertencia à classe dos desprezados e insignificantes. Os juízes não ouviam reclamações do povo e não julgavam. Então, Sílvia, julgar cabia aos anciões ou chefes de família. Já os sacerdotes eram os intérpretes da lei. Edilene, aos juízes cabia o papel de fazer guerra, mas havia exceções. Débora, por exemplo, ouvia a sua tribo. Então, o juiz era um líder carismático. Não era escolhido pelo povo, mas por Deus. E o Espírito Divino dava poder ao juiz para ele ou ela, no caso de Débora, lidar com uma situação específica. Sílvia, e nesse período já havia passado a época da conquista da terra. O povo já estava estabelecido. Cada grupo estava em tribo e a terra tinha que ser protegida dos inimigos. Cabia aos juízes proteger o território conquistado. Gente, Débora com certeza era diferenciada. Não foi escolhida por qualquer um. Recebeu um chamado divino e fez mais. Não cumpriu só a atribuição esperada a um juiz. Ela soube ouvir seu povo. Isso mesmo, Ionara. Quanta honra podemos falar sobre ela. Vamos continuar? Então, Débora mandou chamar a Baraque, filho de Abinoém, de Sedes em Neftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel não te ordenou: levanta-te, vai ao Monte Tabor e toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Neftali e os filhos de Zabulon? Não atrairei a ti, na torrente do Quizon, a Sísara, chefe do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e não o entregarei nas tuas mãos? Então Baraque respondeu-lhe: se tu vieres comigo, eu irei. Mas se não vieres comigo, não irei, porque não sei em que dia o anjo do Senhor me fará bem-sucedido. E Débora respondeu: irei, pois, contigo. Porém, no caminho que seguires, a honra da vitória não será tua, porque é nas mãos de uma mulher que o Senhor entregará Sísara. Então, Débora se levantou e com Baraque foi para Sedes. Baraque convocou Zabulon e Neftali. 10.000 homens o seguiram. E Débora foi com ele. Aqui podemos avaliar o quanto Débora era respeitada. Baraque teve medo, e não é por menos. Seriam 900 carros de ferro contra homens a pé. Mas Débora estava com o Senhor e por isso Baraque confiou. Sim, Ondina, o povo sabia que Débora tinha sido escolhida por Deus e por isso se consultavam com ela para tudo. Aqui vemos Débora sendo guiada por Deus, mas também a fé do povo em confiar numa mulher.
a fé do povo em Deus. Concordo. E continuando a nossa história. Anunciaram a Sísara que Baraque tinha subido ao Monte Tabor. Sísara convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todas as suas tropas. Gente, o exército inimigo era maior e mesmo assim Débora não desistiu. Não se intimidou, né? Ela era destemida e tinha muita coragem. Verdade, Silvia. Nada parava Débora, pois ela andava nos caminhos de Deus. Com certeza, com certeza. Mas vamos continuar aqui. Continuando. Débora disse a Baraque: prepara-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísara nas tuas mãos. Porventura, não marchou Senhor à tua frente? Então, Baraque desceu do monte à frente de 10.000 homens. O Senhor encheu de pânico a Sísara, com todos os seus carros e todo o seu exército diante de Baraque. Sísara desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete-Goim. Todo o exército de Sísara caiu ao fio da espada e nenhum homem escapou. Sísara, entretanto, fugiu a pé. Eu queria fazer um parêntese aqui, meninas, porque em algumas traduções e algumas pesquisas, eu encontrei que Deus mandou uma tempestade que foi onde os carros, né, se afogaram ali, e é por isso que Baraque ganhou essa batalha, né? Débora ganhou. É um pouco mais real para nós, né? Porque se você está vendo ali homens a pé e outros com carro, né? Mas existem, né? Como a gente já tem estudado muito, algumas traduções diferentes. Mas eu achei interessante colocar para vocês isso. Mas que esse Sísara fala. Então, Ondina, porque eu também li que essa chuva, quem mandou foi Deus, né? É verdade. Não é isso? Você leu isso também? Exatamente. Né? E por isso que todos, né? Eles se afogaram tudo nessa chuva e houve a vitória deles, né? Exatamente. É onde, e eles estavam num vale, né? Então Exato. Aquela água ali levou eles tudo embora. Exatamente. A mão de Deus. Exatamente. Mas esse Sísara é um covarde. Mas ele que aguarde as surpresas. Ali perto, meninas, Éber, o quenita, que se separara dos quenitas e do clã dos filhos de Robabe, sogro de Moisés, tinha armado a sua tenda perto do carvalho de Saananim, não longe de Sedes. Sísara foi em direção à tenda onde se encontrava Jael, mulher de Éber, porque havia paz entre Jabim, rei de Razor, e a casa de Éber, o quenita. Jael, saindo ao encontro de Sísara, disse-lhe: fica, meu senhor, fica comigo, não temas. Ele entrou na tenda com ela e ela o cobriu com um tapete. Disse-lhe ele: dá-me um pouco de água, peço-te, tenho sede. Ela abriu o odre onde estava o leite, deu-lhe a beber e o cobriu de novo. Disse-lhe ele: põe-te à entrada da tenda, e se vier alguém e te perguntar: há algum homem aqui? Responderás não. Mas Jael, mulher de Éber, pegou uma estaca da tenda, apanhou um martelo e, aproximando-se dele, mansamente, cravou-lhe na têmpora a estaca,
até que penetrou na terra. Ele dormia profundamente, vencido pelo cansaço, e assim morreu. E aí a promessa se cumpriu. Uma mulher derrotou Císara. Undina, vou te interromper. Deixa eu te falar uma coisa. Vamos refrescar a memória de todas e de todos, né? Porque lá em cima, quando você começou essa parte da história, você disse que Débora chamou Baraque, certo? E ela disse que iria à luta, mas a honra pela conquista da guerra seria de uma mulher. O que você disse? A promessa se cumpriu. Uma mulher venceu. Ela profetizou essa derrota de Císara. Exatamente, Silvia. E é por isso que Débora era também reconhecida como profetisa. Na Bíblia não conta o porquê Jael fez isso, já que seu povo estava do lado de Jabim. Mas acreditamos que ela sabia o quanto Císara era mau. E lá vou eu de novo. E eis que surge Baraque perseguindo a Císara. Jael saiu ao seu encontro e disse-lhe: Vem e te mostrarei o homem que procuras. Ele entrou com ela. Císara jazia morto, com estaca na têmpora. Ou então, Ondina, ela viu o que o exército de Baraque fez com o de Císara e não quis colocar sua família em perigo. Foi astuta. Verdade, Edilene. E assim, Deus humilhou naquele dia a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. A mão dos filhos de Israel pesava cada vez mais duramente sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Débora reagiu à vitória que Deus lhe dera cantando um lindo dueto com Baraque. Em Juízes 5, lemos que eles deram toda a adoração ao Senhor por ter salvado Israel. Produzir um cântico era uma maneira comum de celebrar a vitória militar. Que lindo isso, meninas! Um cântico para celebrar ao Senhor. Parece que até hoje cultivamos esse hábito. Apesar de nunca ter produzido um cântico, me acalmo muito e me sinto mais espiritualizada quando, nas horas de aflição, ouço um louvor, uma música bonita. Sinto me aproximar do bem. Ionara, adoro cantar e louvar a Deus. As músicas enchem meu coração de alegria e gratidão a Deus por tudo. E foi assim. Naquele dia, Débora e Baraque, filho de Abinoém, entoaram um cântico. Já que em Israel, os guerreiros soltaram a cabeleira e o povo espontaneamente se apresentou. Bendizei ao Senhor. Assim perecem todos os teus adversários, Senhor. Aqueles que te amam, sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra descansou em paz por 40 anos. No cântico, Débora disse que se levantou como mãe de Israel. Ela citou a justiça divina do Senhor a favor das aldeias de Israel. Elogiou as outras tribos israelitas que foram à guerra para ajudá-la e criticou as que não foram. Ela elogiou Jael, que matou o inimigo Císara. O Cântico de Vitória ocupa um lugar destacado entre os textos poéticos da Bíblia. Débora finalizou o cântico dizendo que todos os inimigos do Senhor deveriam perecer, mas que deveriam brilhar como o sol todos os que amavam a Deus, e profetizou ao terminar o canto, afirmando que a terra ficaria em paz durante 40 anos por causa dessa vitória. E ficou. E ficou.
E com esses comentários, finalizamos a história de mais uma mulher de fé. Débora aceitou a sua missão junto ao seu povo e usou o seu dom de liderança para guiar os filhos de Israel. Usemos também os nossos dons que foram dados por Deus para ajudar os nossos irmãos, auxiliar o nosso próximo, ouvir aqueles que estão cansados, dar de comer aos necessitados e fazer desta vida uma vida digna de um filho de Deus. Confiemos sempre no Senhor e em suas promessas para nós. Falemos com Ele dos nossos problemas e dificuldades. Peçam ajuda e aguardem com fé, trabalhando sempre em prol do bem. Ele lhe dará o que prometeu. Bom, minha gente, é importante notar o protagonismo de Débora diante do contexto de um mundo onde os homens exerciam o poder. Ela se descreve como mãe de Israel. Destaca-se a coragem dela de ir à guerra, enfrentar desafios e ser destemida. As batalhas, guerras, eram campo dos homens e não de mulheres. E Débora foi uma líder, uma conselheira. Ela foi uma autoridade militar e religiosa também. Era autoridade militar por ser juíza. Era autoridade religiosa por ser profetisa. E foi a única juíza entre 11 homens. Ela tinha um relacionamento sólido com Deus. Era atenta às suas palavras. E interessante é que no livro de Juízes, personagens femininas têm um papel especial. Em nenhum outro lugar, tantas mudanças decisivas na história dependem de mulheres. E vale lembrar que Débora foi escolhida por Deus. Bom, diante da história de Débora, eu acredito que não há desculpa para não fazermos o que nos propomos. Não há desculpas para medos bobos e para fazermos o que é mais fácil. Débora foi a única mulher entre 11 juízes. Não se deixou intimidar e foi fiel ao chamado de Deus. E agora, já familiarizados com a história de Débora, vamos às nossas considerações finais. Andina, com você. Lá no início, eu disse que vocês entenderiam como o significado do nome combinava com ela. A abelha é um animal aparentemente frágil, mas na verdade sua picada é forte e sua importância no mundo é vital. Sua docilidade está na produção do mel. Acho que Débora foi esse personagem marcante. Uma mulher forte, com uma fé inabalável, que tinha a certeza do seu papel neste mundo. Nós também podemos ser assim. Comecem agora a ter a certeza de que Deus está com você. Lutem contra o mal e louvem ao Senhor. Agradeço a cada um que ficou conosco até agora. E que a paz de Jesus esteja com vocês. E até o nosso próximo podcast. Débora marcou a sua própria geração, mas também influencia a nossa ainda hoje. Em um mundo hostil, ela se levantou com coragem para ocupar funções de destaque que não eram comuns para uma mulher e as desempenhou de forma louvável. Nós não entendemos por que Deus escolheu uma mulher para desempenhar um papel de tamanha responsabilidade naqueles dias, assim como não compreendemos porque Ele nos escolheu. O que sabemos é que Deus tem um propósito e um lugar para cada mulher que Ele mesmo criou, e cada uma tem suas características e especificidades. Tem participação na história do mundo. Somos instrumentos, toda a força e a potência vem dele, vem de Deus. Agradeço a oportunidade de estar com vocês, minhas amigas, e a vocês, ouvintes amigos.
Fiquem na paz de Deus. E um grande abraço. Uma mulher notável, Débora, não é mesmo, menina? Imaginem, uma única mulher escolhida por Deus entre 11 juízes. E ela cumpriu seu papel. Não viveu só para fazer guerra. Ouviu o povo embaixo de uma palmeira. Particularmente, gosto dessa parte. Mas quando necessário, foi a guerra. E a condição de mulher não a parou. Lutou suas batalhas, sempre guiada por Deus. Não duvidou dos projetos de Deus, os cumpriu fielmente, sempre norteada pelos princípios, aqueles que eram comuns à época e à região em que viviam. Assim me despeço de todos, com um grande orgulho dessa mulher que fez história. Uma história que vale a pena saber, uma história importante para se contar. Que Jesus abençoe a todos, uma boa noite e até o nosso próximo podcast. Obrigada, meninas. E agora minhas considerações finais. Débora foi escolhida, recebeu o chamado divino, foi a única mulher entre 11 juízes. Mas podemos ter certeza que não há acasos aí. Deus, que conhece todos, também conhecia Débora genuinamente. Nada acontece fora dos propósitos de Deus. Ele viu em Débora uma mulher forte, justa e temente aos seus mandamentos. E recebendo toda a bênção de Deus, continuou merecedora. Ela não se deixou influenciar pelo orgulho, pela vaidade. Continuou firme na sua missão. Lutou as lutas que lhe foram impostas. Ouviu seu povo e foi bem-sucedida. Como Débora, também precisamos escolher nossas batalhas. Não precisamos mais fazer guerras, mas devemos entrar na batalha do bem, devagarinho, pouco a pouco, começando por nós e por nossos mais próximos. Quando mantemos nossos corações puros, focados no que realmente é importante, levando alegria aos que nos rodeiam, falando e agindo como nosso Mestre nos ensinou, nosso fardo se torna mais leve e nossa luta será branda. Nosso grito de guerra será o amor. E assim, vamos nos despedindo. Se inscreva no canal do Lar Ismael e nos assista pelo YouTube, Instagram, Spotify e agora também no Amazon Music. Agradeço a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre e amigo e a equipe espiritual desse projeto. Agradeço também a você que está nos ouvindo. Muito obrigada pela sua companhia. Jesus o abençoe e até o próximo podcast.